Sora era um garoto solitário no Japão, porque o pai careca dele foi comprar leite e nunca mais voltou, preferindo viajar ao mundo a criar o filho. Ele passava os dias tentando sobreviver na escola, até que um dia encontra um pacote com uma maldição dentro que muda sua vida. O pacote foi enviado pelo pai, o que era bem incomum, já que ele mal falava com o pai desde que foi embora. Ao abrir, encontra um caixão gigante e uma carta do pai, explicando que o caixão continha uma múmia fofa que ele achou no Egito e decidiu dar ao Sora, na esperança de que ele cuidasse dela como família. Sora tem flashbacks de guerra das outras vezes que o pai mandou coisas divertidas que se revelaram objetos amaldiçoados e sanguinários, e acha difícil acreditar na palavra do pai. Ele se arma com ferro para lutar contra a múmia que logo vai explodir do caixão que treme. Porém, quando a porta finalmente se abre, ele encontra uma múmia minúscula lá dentro. Ele ainda desconfia e a empurra de volta para o caixão para selar e mandar de volta para o Egito, quando nota um líquido vazando por baixo. Assim que abre o caixão de novo, encontra a mini-múmia chorando. Mesmo começando a pensar que a múmia não é perigosa, ele decide que é melhor devolvê-la de onde veio. Mas a múmia se recusa a entrar no caixão e implora silenciosamente para que ele a mantenha em troca de fazer tarefas domésticas. Sora duvida da capacidade dela de fazer qualquer trabalho por causa do tamanho, mas depois de ver outra lágrima em seus olhos, ele lhe dá uma chance. A múmia tenta o seu melhor para cozinhar ou lavar a louça, mas falha miseravelmente. No entanto, a essa altura, o coração de Sora amolece e ele decide ficar com a múmia. Ele desenterra todos os livros que tem em casa sobre história egípcia, mas não encontra nenhuma informação útil sobre múmias minúsculas, fofas e vivas. Seus estudos são interrompidos por seu cachorro chamado Pachai, que corre para ele pedindo abraço. A múmia vê isso e fica com ciúmes do afeto dele por Pachai, então late e pula nas costas de Sora. Sora entra em pânico e tenta pegá-la. Para isso ele coloca Pachai no chão, que também late furiosamente para ele por ciúmes. Ele pega o cachorro de volta, intrigado, e os dois começam a latir para ele pedindo toda a sua atenção, fazendo-o perceber que tudo que a múmia quer é carinho. Ele decide primeiro dar o nome à múmia e escolhe Mai-kun. A múmia entende isso como confirmação de que ficará com Sora, então chora lágrimas de felicidade e o abraça. Depois que isso é resolvido, ele tenta dar um pouco de água para Mai-kun beber, mas ele não consegue até encontrar uma tampa de garrafa pequena o suficiente para a boca da múmia. Enquanto Pachai devora sua comida, Mai-kun olha tristemente, o que faz Sora revirar toda a sua cozinha em busca de comida que Mai-kun possa gostar. Ele corta vários vegetais, frutas e carnes em pedacinhos e os apresenta um por um a Mai-kun para testar quais ele vai comer. Durante isso, ele descobre que Mai-kun adora macarrão shirataki e o suga rapidamente. Eles passam horas fazendo esse exercício até que Mai-kun fica muito cansado e adormece abraçando Pachai. No dia seguinte, Sora conta tudo ao seu amigo da escola, Tazuki, e o convida para ir em casa conhecer Mai-kun. Assim que entram na casa dele, Sora fica horrorizado ao ver Mai-kun deitado reto na mesa e começa a entrar em pânico, enquanto Tazuki não entende qual é o grande problema, já que múmias deveriam estar mortas. Sora rapidamente dá um pouco de água para Miyai-kun, o que faz com que ele volte ao seu eu fofo e animado. Aliviado, Sora tenta apresentar Miyai-kun a Tazuki, mas o olhar dele intimida Miyai-kun a ponto de ele começar a tremer. Tazuki tenta alcançá-lo, mas Miyai-kun se afasta de sua mão e se esconde atrás das costas de Sora. Sora pede desculpas pela timidez de Miyai-kun, mas Tazuki solta um sorriso sinistro e revela que acha a múmia super fofa e quer brincar com ele. Enquanto sai, Tazuki diz ameaçadoramente que vai voltar, mas Sora acalma Mai-kun garantindo que nada vai acontecer. No dia seguinte, Tazuki dá a Sora suas anotações de inglês para copiar, pois ele é um bobão que vai reprovar se não se sair bem na próxima prova. Ele se oferece gentilmente para ajudar Sora a estudar e diz que vai lá depois das atividades do clube da escola. Assim que Sora volta para casa, ele encontra Mai-kun todo seco e morto de novo, então ele freneticamente lhe dá água para beber. De volta ao normal, Sora pergunta se ele bebe água suficiente enquanto ele está fora, ao que Mai-kun acena que sim. Sora decide pensar nisso depois de fazer o jantar, com o qual Mai-kun tenta ajudar pegando uma faca, mas ele tem dificuldade até para pegá-la. Sora admira sua determinação e quebra uma de suas facas ao meio para fazer uma lâmina menor para Mai-kun, que ele segura e corre feliz. Sora lhe dá um pedacinho de pepino, que Mai-kun imediatamente começa a picar com toda a sua força. Enquanto corta, um dos pedaços rola para longe, fazendo-o ir atrás dele e tropeçar, caindo do balcão. Apesar de estar de costas, os sentidos de aranha de Sora começam a formigar, e ele imediatamente se lança em direção a Mai-kun e o agarra antes que ele atinja o chão, batendo o próprio rosto na parede no processo. Mai-kun se sente mal por machucá-lo e começa a pedir desculpas com lágrimas nos olhos, que Sora gentilmente enxuga enquanto diz para ele não chorar. Sua bondade constante faz com que Mai-kun veja Sora como um daqueles rapazes bonitos dos sonhos em animes. Depois de preparar o jantar, Sora senta com as anotações de Tazuki para copiar enquanto Mai-kun observa. Ele fica fascinado com a atividade de virar páginas e tenta virar uma página sozinho, mas em vez disso acaba amassando o papel. Sora diz para ele parar porque não quer estragar o caderno de Tazuki, mas sem querer deixar Mai-kun de fora. Ele gasta seu valioso tempo de preparação para fazer um mini livro de imagens para ele. Quando Tazuki chega, ele pega Sora em flagrante por procrastinar, mas não tem coração para repreendê-lo depois de ver Mai-kun mostrando orgulhosamente seu novo livro de imagens. Sora vai para a cozinha pegar um lanche para ele,
deixando o aterrorizado Maikon sozinho com Tazuki, que o encara em silêncio o tempo todo. Assim que Sora chega com sobremesa de abóbora feita em casa, Tazuki exclama como parece bom, o que Maikon interpreta como ele dizendo que ele parece um lanche de múmia muito bom. Sora se oferece para empacotar algumas sobremesas para Tazuki levar para casa, deixando Maikon e Tazuki sozinhos novamente. Maikon corre atrás do vaso de mesa e espia para observar Tazuki cuidadosamente, enquanto Tazuki pensa em maneiras de deixar Maikon tocá-lo. Ele pega um pouco da sobremesa em seu garfo e a oferece a Maikon com um sorriso. Isso tem o efeito oposto, fazendo Maikon chorar porque ele imagina Tazuki dizendo que quer que Maikon coma a sobremesa para engordar para que ele possa comê-lo depois. Como um típico valentão do ensino médio, ver Maikon tão assustado faz com que Tazuki queira provocá-lo mais. Em seguida, Tazuki se esforça mais no sorriso, o que faz Maikon arriscar e andar lentamente até seu garfo para comê-lo. Mas antes que ele possa dar uma mordida, Tazuki o agarra e começa a fuçar para tentar soltar a bandagem e ver o que tem dentro, mas não consegue achar a ponta. Sora o pega no flagra e dá um tapa na cabeça dele para ele soltar o Maikon, gritando para ele não tirar a bandagem do Maikon porque estava escrito na carta do pai dele. Ele diz que acha que as bandagens do Maikon são o que a pele é para os humanos. Então o Tazuki não deveria desembrulhar, a menos que ele também queira saber o que acontece quando você arranca a pele de um humano. Esse pensamento assusta o Tazuki o suficiente para ele se sentir mal e pedir desculpas. Sora dá um pedaço de ração para ele e diz para ele usar para se desculpar com o Maikon. Sentindo-se nervoso, ele pede desculpas ao Maikon pelo que aconteceu antes e oferece a ração na mão dele. O Maikon sente os sentimentos genuínos dele, então ele corre na direção dele e pega a ração. Em vez de comer, o Maikon coloca de lado e segura o dedo do Tazuki e começa a esfregar o rosto nele. Isso derrete completamente o coração do Tazuki, e ele diz ao Sora que o Maikon é tão fofo que ele nunca mais consegue pensar em mexer com ele. Depois que tudo se resolve, Tazuki e Sora tomam chá enquanto o Maikon mastiga a ração dele. Sora diz ao Tazuki que encontrou o Maikon ressecado de novo depois da escola e que ele vai ter que levar o Maikon pra escola se isso acontecer de novo. Tazuki ri, porque acha que ele tá brincando, mas aí percebe que ele tá totalmente sério. Assim como ele disse, Sora leva o Maikon escondido pra escola alguns dias depois. Durante a aula, o Maikon fica espiando pra fora da mochila do Sora porque ele tem sérios problemas de apego. Depois da aula, Sora explica ao Tazuki que teve que trazê-lo porque ele secou 4 dias seguidos, e ele não tá nem um pouco mais perto de saber o motivo. Ele faz o Miyai-kun prometer com o dedo mindinho que ele vai fingir ser um bichinho de pelúcia e não vai deixar ninguém na escola saber que ele é uma múmia viva. Por sugestão do Tazuki, Sora coloca o Miyai-kun dentro da carteira dele para ninguém chutar ele sem querer. No entanto, o Maikan acaba espirrando fofamente, o que acaba alertando a Moji, uma garota da turma deles, que pergunta animadamente ao Sora sobre a boneca múmia dele. Sora nervosamente coloca o Maikan-kun na mesa dele para ela ver e espera que ela não tenha ouvido o espirro. No segundo seguinte, Moji diz que nunca ouviu falar de um bichinho de pelúcia que espirra e pergunta o que mais ele pode fazer. Sora tenta convencê-la de que foi ele que fez aquele barulhinho parecido com miado, mas acaba tossindo em vez disso. Moji começa a cutucar o Maikun porque ele é tão macio, mas Sora sabe que o Maikun não vai aguentar muito mais, então ele a faz parar, dizendo que ela pode ficar com um bichinho de pelúcia se ela gostar tanto assim. Tanto o Maikun quanto o Tazuki ficam chocados com a declaração dele, mas logo depois descobrem que ele quis costurar bichinhos de pelúcia idênticos ao Maikun para ela. Depois que ele termina, Moji de repente entra correndo na sala, forçando o Maikun a fingir de morto no lugar dele, ao lado das outras bonecas. Ela se maravilha com a fileira de brinquedos, pega um e sai depois de agradecer ao Sora. Sora e Tazuki soltam um suspiro de alívio porque o assunto ficou para trás, até que percebem que o bichinho de pelúcia que ela pegou foi o Maikan de verdade. Eles tentam rastreá-la na sala de aula, mas o próximo período acaba sendo educação física. No campo, eles ficam de olho na Moji para tentar avistar o Maikun, mas como ele não está visível, eles imaginam que ele possa estar na bolsa dela. Sora decide que vai terminar a maratona o mais rápido possível para poder abordar a Moji depois. Ele cruza a linha de chegada em velocidade recorde e corre até a Moji para perguntar o que há na bolsa. Ela abre e oferece a toalha que está dentro, confirmando que o Maikun não está lá. Enquanto isso, o Maikun é deixado sozinho no armário da Moji no vestiário feminino, o que o faz chorar. Ele avista um buraco na parede oposta e se imagina rastejando por ele e encontrando Sora e Tazuki, que ficarão felizes em vê-lo. Ele começa a descer com a ajuda da manga de uma jaqueta, quando uma garota entra no vestiário para pegar a toalha que esqueceu. Maikun congela no lugar, mas quando ela sai, ele começa a tremer e perde o controle da manga, fazendo com que ele caia. Maikun encara o abismo do buraco, mas se recompõe e entra. Logo ele tropeça em um beco sem saída, mas continua escalando a parede e acaba em um duto de ventilação. Lá dentro ele encontra um rato que escolhe a violência e começa a persegui-lo. Maikun corre para salvar sua vida e eventualmente acaba do lado de fora do prédio. Enquanto Sora e Tozuki discutem freneticamente qual será o próximo passo deles, eles ouvem um barulho nos arbustos ao lado deles, e a próxima coisa que vem é o Maikun pulando em direção ao Sora com lágrimas nos olhos. Assim que ele pousa, ele corre em círculos ao redor do Sora enquanto o rato continua a persegui-lo. Mas Tazuki o captura com a toalha dele, o que permite que Sora segure o Maikun. Lembrando-se de repente da promessa a Sora, ele cai morto como um bichinho de pelúcia, mas Sora diz a ele que ele não precisa mais fingir. Maikun fica tão feliz por estar de volta com Sora que abraça o nariz dele, e eles têm um momento adorável de conexão. Antes do próximo período, Moji se aproxima de Sora e pede desculpas chorando por ter perdido a boneca múmia que ele fez para ela no primeiro dia. Ouvindo isso, ele tira uma das bonecas múmias e diz que tudo bem porque ele a encontrou no chão do corredor. Aliviada, Moji segura seu bichinho de pelúcia fofo e o agradece com um grande sorriso.
Na manhã seguinte, Sora pergunta a Maikan se ele quer ir para a escola de novo ou se prefere ficar no conforto de casa. Maikan pensa cuidadosamente nos prós e contras de ir para o inferno que é a escola e finalmente decide que nada supera passar mais tempo com Sora. Na manhã seguinte, a tia de Sora, chamada Kied, que mora com ele como sua guardiã, mas passa a maior parte do tempo trancada no quarto devido à sua pesada carga de trabalho, finalmente sai de sua toca depois de uma semana inteira. Ela é imediatamente recebida por Pachai, que pula em seus braços, e enquanto ela o acaricia, ela nota uma lancheira aberta na mesa. Ela admira por um tempo que parece tão fofa, mas então percebe que ela contém uma única fatia de maçã, uma pequena porção de macarrão shiitake e alguns pedaços de ração. Isso a choca tanto que quando Sora entra na sala, ela começa a sacudi-lo, chorando que ele deveria ter contado a ela se não tivesse dinheiro suficiente e que ele não deveria ser tão considerado com as despesas a ponto de comer ração. Eventualmente, ela acaba caindo no chão chorando, então Sora decide que é hora de contar tudo. Ele traz um Maikun para ela e os apresenta. Enquanto Ki olha atentamente para o Maikun, Sora conta como o pai o enviou em um caixão. Isso faz as orelhas dela se eriçarem, e ela pede para ele mostrar o caixão. Assim que o vê, ela acaba babando nele todo, dizendo que é exatamente o que ela sempre quis. Sora deixa sozinha para se divertir com o caixão e ir para a escola, mas acaba caindo de fraqueza na porta da frente. Depois que Kid o encontra assim, ele é levado para a cama, e eles descobrem que ele está com febre alta. Apesar de tão doente e fraco, ele não deixa que o incomodem e os expulsa do quarto porque não quer que peguem seu resfriado. Kid e Mihai-kun sentam-se constrangidos no sofá juntos até que Kid decide dar o primeiro passo, dizendo que ele não precisa ficar nervoso porque ela já conheceu muitas espécies como ele, e que ela está muito feliz em ter um membro tão fofo na família deles. Ela estende o dedo para ele para o Mai-kun segurar e apertar as mãos. Assim que se tornam amigos, Sora liga para Ki pedindo para ela deixar água na porta dele porque ele não consegue se mover direito. Isso a assusta pra caramba, e ela tenta fazer com que ele a deixe entrar, mas ele encosta o corpo na porta para impedi-la. Ki não aceita um não como resposta e arromba o quarto pela janela usando uma máscara de gás e com o Maikun no ombro, que está com um curativo na boca como máscara. Ela dá a ele uma garrafa de água cheia e quer colocar uma toalha molhada na cabeça dele, mas ele a chuta antes que ela possa cuidar dele. Os dois ficam emburrados por um tempo até que Kei decide que deve fazer um mingau para Sora. Ela deita o Maikun no Pachai e diz para ele descansar ali com o lenço do Sora. Enquanto o Maikun a observa trabalhar na cozinha, ele se lembra do seu querido Sora e começa a chorar. Na próxima vez que ela o verifica, ele está enrugado e parece morto. Ela começa a gritar por Sora, que vem e pergunta o que aconteceu. Ela mostra a ele o coitado do Maikun e diz que o encontrou assim, e apesar de ter feito ele beber mais água para compensar que perdeu chorando, ele não melhorou e se recusa a soltar o lenço. Isso faz Sora perceber que o motivo do Maikun secar todos os dias não era por não beber água suficiente, mas porque ele chorava de solidão quando Sora saía para a escola. Essa fofura enfraquece tanto o coração do Sora que ele desmaia de novo abraçando o Maikun. Kid o carrega de volta para o quarto, coloca uma toalha molhada na testa dele para ajudar com a febre e deixa o Maikun ficar ao lado dele desta vez. Mais tarde naquele dia, Tazuki visita Sora com uma bandeja de comida e remédios. Ele diz a Sora que veio assim que soube por Kid e agora que ele está aqui ela se trancou no quarto por um trabalho urgente. Sora pede para ele alimentar o Pachai e o Maikun antes que ele vá embora, o que deixa Tazuki se perguntando como ele pode se preocupar com outras coisas quando está tão doente. Mais tarde naquela noite, Sora começa a ter um ataque de tosse que acorda o Maikan. Ele se lembra de Kibi mergulhando a toalha em uma tigela de água e colocando-a em sua testa, então ele tenta arrastar a toalha, mas acaba caindo da beira da cama. Incapaz de carregá-la, ele sobe na mesa sozinho e pula na tigela de água para se encharcar. Assim que incha, ele engatinha sobre a testa do Sora, o que lhe dá alívio instantâneo. O Maikun passa a noite inteira fazendo isso para garantir que Sora durma bem. No dia seguinte, Sora acorda completamente recuperado e volta a ser o seu eu enérgico de sempre. Mihai-kun o cumprimenta feliz, mas acaba espirrando, revelando que ele ficou doente agora. Sora liga para Tazuki para informá-lo que vai pular mais um dia de aula porque precisa cuidar do Maikun, ao que Tazuki o aconselha a não se esforçar demais porque ele pode ficar doente novamente. Após a ligação, Sora enrola um lenço em um Maikun trêmulo, mas Maikun aponta para o lado de fora. Sora diz que não é uma boa ideia sair porque está muito frio, mas Maikun insiste como se estivesse desesperado para sair. Sora cede e o carrega para fora depois de cobri-lo com um cachecol e um chapéu. Assim que ele solta o Maikun, Maikun foge e começa a cavar um buraco no chão, mas é em grande parte mal sucedido porque ele é minúsculo e fraco. Sora não tem ideia do que ele está tentando fazer, mas decide ajudá-lo pegando uma pá. No entanto, Pachai entra em ação e rapidamente cava um buraco antes disso. Maikun corre em direção ao buraco, tira o cachecol e o chapéu, deixa o buraco bem aconchegante e pula nele. Sora fica confuso e preocupado com isso, mas decide esperar o Maikun sair sozinho. Enquanto espera, ele lê a carta do pai para ver se há alguma explicação, mas não encontra nada. À medida que as horas passam, Sora fica cada vez mais preocupado e finalmente desmorona ao se lembrar da vez em que tentou resgatar um pardal ferido. Tazuki gritou com ele para não levá-lo porque já estava quase morto, e não importava o quanto ele tentasse, o pássaro morreria e quem sofreria seria Sora. Ele ainda o levou para casa, e quando ele inevitavelmente morreu, ele não conseguia parar de chorar enquanto seu pai o confortava o tempo todo. Agora, ele está cheio de arrependimento por ter deixado Maikun ficar com ele quando estava doente, porque ele estupidamente assumiu que não pegaria o resfriado porque ele é uma múmia, e esse erro pode levar à morte de Maikun.
De repente, no meio do desmoronamento, Maikun sai do buraco e Sora corre imediatamente para verificar. Ele ouve o estômago do Maikun roncando naquele momento, então ele o leva para dentro e lhe dá comida e água. Vê-lo comer como um fofo garante a Sora que Maikun está bem, apesar de estar coberto de lama minutos antes. Sora nota que Maikun parece estar brilhando branco agora. Mais tarde naquela noite, Ki faz um hot pot japonês para o jantar e Tazuki vem verificar eles. Ao sair, ele diz a Sora que veio para ter certeza de que Sora não perdeu a confiança depois que Maikun ficou doente, mas fica feliz que não seja o caso. Assim que Sora confirma, Tazuki lembra a Sora que ele é como família para ele e se despede. Antes de ir para a cama naquela noite, Sora faz um diário de observações onde escreve tudo o que sabe sobre Miyai-kun na esperança de que isso o ajude a aprender tudo sobre Miyai-kun. Alguns dias depois, Tazuki está voltando para casa depois de um dia agitado na escola e no trabalho quando nota algo estranho. Ele para de repente e olha para o poste de luz atrás dele dizendo que sabe que alguém o está seguindo e que eles deveriam ir embora porque ele não tem nada para lhes dar. Nesse momento, uma pequena criatura vermelha sai de trás do poste de luz e o encara com o nariz escorrendo. O Tazuki percebe que é um demônio criança e que ele vai crescer enorme, musculoso e dar muito trabalho, então ele simplesmente começa a ir embora. Mas o demônio bebê ainda o segue, então o Tazuki o avisa de novo e diz que se ele quer ser cuidado, deve ir para a casa da Sora, a de telhado vermelho, porque a família dela é gentil com todo mundo, até com demônios. Ele garante ao demônio vermelho que se ele pedir, a Sora vai alimentá-lo. O demônio acena com a cabeça como se entendesse, o que alivia o Tazuki, que continua seu caminho de volta para casa pensando que vai pedir desculpas para Sora depois. Quando ele volta para casa, sua irmãzinha Tsuki o cumprimenta e se preocupa com ele voltando tão tarde. Ele sobe para o quarto, mas assim que abre a porta, vê o demônio criança parado do lado de fora da janela, olhando para ele enquanto treme. A Tsukio percebe o comportamento estranho do irmão, mas o Tazuki não diz nada, respira fundo e entra no quarto. Ele diz rudemente ao demônio que ele pode olhar para ele o quanto quiser, mas que ele não vai deixar e fecha as cortinas. Mais tarde naquela noite, Tazuki senta à sua escrivaninha para fazer o dever de casa, mas fica curioso e decide verificar a janela, apenas para encontrar o demônio criança ainda lá, no frio. Finalmente ele deixa o demônio criança entrar dizendo que é só por uma noite. Depois de dar lenços para o demônio limpar o nariz escorrendo, ele vai para a cozinha para descobrir o que dá para ele comer. Eventualmente, ele volta com uma xícara de chá para ver o pirralho problemático na sua cama. Ele o tira da cama porque está sujo e diz que ele precisa tomar banho primeiro. O demônio acena que sim mergulha direto na xícara de chá fervente e pula para fora no segundo seguinte porque se queima. O Tazuki rapidamente lhe dá uma bolsa de gelo para esfriar enquanto o provoca por ser o demônio mais burro vivo. Naquele momento, o Tazuki nota algumas cicatrizes nas mãos do demônio criança, o que traz de volta uma memória sombria, mas ele imediatamente se distrai para esquecer. No dia seguinte, o Tazuki expulsa o demônio criança de casa como um caso de uma noite que deu errado e diz para ele não voltar mais. Na escola, o Tazuki conta tudo para Sora sobre o demônio criança que o seguiu até em casa, dizendo que ele só deu dor de cabeça porque a cara boba dele faz ele se safar de tudo. A Sora interpreta isso como o jeito do Tazuki de dizer que ama o demônio e manda ele ficar com ele. O Tazuki fica perplexo com como o amigo pôde dar esse conselho depois do que ele disse. Mais tarde naquele dia, o Tazuki volta para casa e vê o demônio criança do lado de fora da janela de novo, então ele o deixa entrar, dizendo que é só por mais uma noite e o joga para fora na manhã seguinte. Esse padrão continua por dias até que sua irmã Tsukio sugere que ele dê um nome ao demônio, já que ele está cuidando dele há um tempo. Isso força o Tazuki a aceitar que o demônio criança está morando sob o teto dele agora. Uma semana depois que o demônio criança invadiu sua casa pela primeira vez, o Tazuki se pergunta qual era o passado dele. Ele especula que talvez ele tenha sido expulso durante o festival Setsuban que aconteceu 2 semanas atrás, que serve para afastar maus presságios, mas rapidamente descarta a possibilidade porque o demônio criança estava sujo demais quando o Tazuki o encontrou e tem muitas cicatrizes antigas no corpo. As feridas do Tazuki o deixam desconfortável porque trazem lembranças ruins. Ele soube de demônios na pré-escola quando fez amizade com o Sora, que sempre fazia coisas estranhas sozinho lá fora. Um dia, ele achou o Sora brincando com um demônio infantil que explicou o que eles eram. No começo, ele só via demônios quando estava com o Sora, mas logo começou a vê-los sozinho. O Sora explicou que o pai dele dizia que os demônios se comunicavam sobre humanos que os ajudavam e outros demônios só se aproximavam desses humanos. Um dia, ele achou um filhote de dragão ferido que levou para casa e tentou curar, mas falhou. O Tazuki agora se arrepende da decisão e queria saber mais sobre a situação dessas criaturas antes de tentar cuidar delas. Depois de pensar em tudo isso, ele diz asperamente pro demônio que nunca aprovou ele ficar em sua casa, então ele deveria sair. O demônio infantil ignora isso e aponta para a cicatriz no braço do Tazuki e depois para sua própria, como se dissesse que eles eram gêmeos porque tinham a mesma cicatriz. Depois disso, ele pula pro prato de comida e começa a comer, o que frustra o Tazuki a ponto de desistir por hoje. No dia seguinte, o Tazuki volta para casa e encontra o demônio de mau humor, segurando o boneco do Maikun que o Sora lhe deu. O Tazuki diz que ele pode ficar com o boneco se quiser, mas o demônio joga fora e solta um suspiro, fazendo o Tazuki perceber que ele realmente não sabe ler o comportamento dele. Ele leva o demônio para casa do Sora e os garotos apresentam o demônio e o Maikun um ao outro, que apenas se encaram em silêncio. O Tazuki conta ao Sora sobre o incidente do boneco, e o Sora adivinha que o demônio queria que o Tazuki usasse o brinquedo para brincar com ele. Então eles observam os dois fofos se encarando quando o Maikun finalmente toma a iniciativa, dando um passo à frente. O demônio imediatamente dá um passo para trás e depois outro quando o Maikun avança novamente.
Eventualmente, o Maikun acaba correndo atrás do demônio, que se recusa a deixá-lo chegar perto, até que ambos ficam exaustos. Enquanto o demônio ainda está recuperando o fôlego, o Maikun se aproxima lentamente e o toca. Eles parecem chegar a um entendimento e o demônio dá um joinha pro Maikun. Imediatamente, o Maikun começa a correr enquanto o demônio persegue, fazendo Tazuki e o Sora perceberem que agora eles estão brincando de pega-pega. O Pachai também entra na brincadeira e os garotos observam enquanto todos eles se tornam amigos. O Sora então pergunta ao Tazuki como ele vai chamar o demônio, ao que o Tazuki está prestes a dizer que não precisa de um, mas se contém quando percebe o demônio olhando para ele intensamente. Ele cede aos olhares pidões e decide chamá-lo de Connie. Para celebrar o momento, o Sora organiza uma sessão de sushi enrolado à mão onde todos deveriam se conectar enquanto faziam sushi. O Sora é um expert que basicamente faz obras de arte em nome do sushi, enquanto o Tazuki e o Connie têm um começo difícil. Depois da ajuda do Sora, o Connie finalmente faz um rolo de sushi completo, que ele orgulhosamente mostra ao Tazuki e depois enfia na boca de repente. O Tazuki fica irritado, mas o Sora aponta que o Connie guardou o melhor rolo para dar a ele, então o Tazuki o agradece. No final, o Tazuki faz um rolo com o design do Connie pro Connie, e o Sora faz um rolo com o design do Miyai-kun para o Miyai-kun. O Miyai-kun acaba chorando ao ver isso, enquanto o Connie dá um joinha pro Tazuki a cada mordida para mostrar sua apreciação. Antes de ir, o Tazuki dá pro Sora um monte de anotações sobre o que dá para comer para uma criança Oni, caso ele precise de ajuda com o Miyai-kun, o que tranquiliza o Sora de que o Tazuki tem toda a intenção de ficar com o Connie. Mais tarde naquela noite, o Tazuki encontra o Connie dormindo abraçado com o boneco do Miyai-kun. Vendo isso, ele tem que admitir para si mesmo que o Connie é bem fofo e que ele só tem evitado o demônio porque tem medo de perdê-lo como perdeu o dragão. E se acontecer, a culpa será só dele. Um dia na escola, o Maikun fica espiando para fora da bolsa do Sora como sempre, apesar dele ter dito para não fazer isso. O Suzuki sugere que o Sora comece a fazer o Maikun praticar ficar sozinho em casa, já que já se passaram 2 meses, e isso facilitaria muito a vida se ele não tivesse que se preocupar constantemente com os outros descobrindo o Maikun. Seguindo o conselho do Tozuki, o Sora decide começar o treinamento do Maikun indo às compras e deixando o Maikun sozinho em casa por meia hora. Ele promete pro Maikun que se ele conseguir não chorar enquanto ele estiver fora, ele vai ler 2 histórias para dormir para ele naquela noite. Esse pensamento o deixa tão feliz que o Maikun começa a dançar. O Sora interpreta isso como um sinal verde e sai correndo de casa para poder voltar rápido. Enquanto isso, a Moji levou um susto enorme com um dos lagartos de brinquedo na escola, apesar de ser destemida com insetos nojentos. Ela se anima depois de encontrar uma nova loja de crepes, mas quando ela volta para casa, ela encontra um dragão no quarto dela. Ela encara o lagarto gigante glorificado enquanto ele explora o quarto dela, até que finalmente ela surta e grita por socorro. O dragão tenta fazer uma oferta de paz dando a ela um boneco de ovelha, mas ela em vez disso foge e cai da escada. O dragão voa na direção dela para ver como ela está, mas ela tenta correr para a mãe, só para descobrir que ela não tá em casa. Então ela começa a jogar coisas no dragão para impedir que ele se aproxime, e eventualmente o acerta com uma mesa. Depois disso, ela se inclina para ver se ouviu algo, mas não encontra nada em lugar nenhum até que ela se vira pro lado e vê o dragão bem ao lado dela. Isso assusta a alma dela e ela sai correndo de casa e esbarra no Sora, que está correndo para voltar para casa. A Moji consegue fazer o Sora entender que tem um lagarto na casa dela com palavras confusas, e ele se oferece para ajudá-la. Assim que ele abre a porta da frente, ele encontra a casa em total ruína e sente pena do lagarto que talvez já esteja esmagado debaixo de uma caixa de sapatos. Ele começa a procurar e finalmente desenterra uma criatura laranja de um armário e percebe que é um dragão. Assim que a Moji vê, ela perde a cabeça de novo e tenta fugir, mas tropeça nos dois contra um armário. Durante isso, o dragão sinaliza pro Sora que a Moji caiu da escada e machucou o joelho. Depois disso, ele pergunta a ela sobre isso, e diz que o dragão parece preocupado com ela. Isso a faz olhar para os momentos anteriores sob uma nova luz. E ela percebe que o dragão estava tentando ser amigável desde o início. Ela começa a chorar e pede desculpas por ter feito coisas terríveis com o dragão. O dragão dá a ela uma flor para mostrar que tá tudo bem, depois do que ela engole o medo de lagartos e o abraça. Depois disso, Sora convida o dragão para casa dele para conhecer o Miyai-kun. Ele também chama o Tazuki para surpreendê-lo com o dragão, porque ele queria ver um desde criança. No caminho, a Moji pergunta se ele é próximo do Tazuki mesmo fora da escola, ao que ele responde que eles são melhores amigos desde o pré-escolar. Mesmo quando ele era tão jovem, o pai dele não estava por perto a maior parte do tempo, deixando-o sozinho em casa quando o pré-escolar acabava. O Tazuki pareceu entender isso, e ele se certificou de que ele nunca estivesse sozinho sem nunca mostrar diretamente suas verdadeiras intenções. Ele ficou ao lado do Sora todos esses anos e mostrou que se importava do seu jeito. E é por isso que ele sabe que o Kazuki tem um grande coração, mesmo que ele o mascare com um exterior frio. Enquanto isso, o Maikun tem passado o tempo observando cuidadosamente o relógio e começa a ficar nervoso assim que o tempo prometido passa. Alguns minutos depois, ele ouve a porta da frente abrir, então ele corre até ela para cumprimentar o Sora, mas congela no lugar depois de ver a Moji e o dragão na bolsa dela. Todas essas coisas novas começam a fazer a cabeça dele girar, e apesar de tentar o seu melhor para não chorar, seus olhos começam a jorrar um rio. O Sora rapidamente o elogia por ter conseguido ficar sozinho em casa e diz para ele não chorar. Assim que as coisas se acalmam, o Sora explica para Moji sobre a variedade de seres mágicos que existem no mundo escondidos dos humanos. Mesmo que sejam amigáveis e adoráveis, ele pede para Moji manter segredo, porque nem todos os humanos podem aceitá-los ou tratá-los bem, e isso pode resultar em pânico. Nesse momento, a campainha toca, sinalizando a chegada do Tazuki. O Sora o cumprimenta com uma venda e pede para o Tazuki deixá-lo amarrá-la para uma surpresa, mas isso assusta o Tazuki. No final não é necessário, ele avista o dragão no corredor.
A Moji explica que o encontrou no quarto dela, enquanto o Sora aponta como ele sabe que o Tazuki sempre quis ver um dragão. No entanto, o rosto do Tazuki muda por um momento e ele fica muito quieto até o Sora perguntar o que há de errado. Ele rapidamente força um sorriso e diz que não é nada. Depois disso, todos se reúnem à mesa com seus animais de estimação estranhos para descobrir que comida o dragão come, mas ele recusa tudo, de carnes a vegetais e queijo. No meio disso, a Kid emerge de seu cochilo no caixão e se surpreende ao ver uma garota na casa. Ela e a Moji se apresentam, pensando uma na outra como fofa e bonita. Eles colocam a Kid a par de tudo e mostram a ela que o dragão parece estar bem com feijão e tofu de tudo. Antes de ir, a Moji escolhe nomear seu dragão de Issa. Enquanto Sora a acompanha até em casa, ela pergunta como o Maikun o encontrou, ao que ele responde que o pai dele enviou o Maikun do Egito. De repente, ele se pergunta por que o Maikun nunca quis voltar para seu local de nascimento, já que ele é tão carente. Ele até se lembra que o Maikun ficou muito chateado quando ele tentou mandá-lo de volta com o caixão. Ele percebe que ainda há muitas perguntas sem resposta sobre o passado do Maikun, mas ele deixa os pensamentos de lado por enquanto. No dia seguinte, a Moji quase entrega o Isao para os amigos na escola. Então o Sora e o Tazuki a encurralam e dizem para ela compartilhar tudo o que ela quiser sobre o Isao com eles, porque eles estão sempre abertos a ouvir. Imediatamente ela começa a falar sobre como o Isao é adorável e inteligente, porque ele consegue se servir de comida e ir ao banheiro lavar as mãos e os pés depois. O Sora vai pra casa e conta isso pra Kid, que aponta que, enquanto o Isao tem vibes de irmão mais velho, o Miyai-kun tem vibes de irmão mais novo. Isso leva o Sora a listar todas as vezes que o Miyai-kun tentou o seu melhor, mas falhou no seu clássico estilo adorável, fazendo a Kid rir e dizer que o Miyai-kun é mais do tipo que é cuidado do que do tipo que cuida. Isso toca o Miyai-kun e o Sora percebe que ele tá cabisbaixo. Naquele fim de semana, o Tazuki e a Moji vêm com seus filhotes para um encontro para brincar. O Isao imediatamente abraça o Maikun e o Connie e os coloca nas costas para voar pela sala, enquanto os adultos fofocam tomando chá. A Moji anuncia orgulhosamente que o Isao agora sabe escrever e mostra com orgulho seu trabalho como uma tia, gabando-se das conquistas do primo superdotado. Ela afirma que o Isao aprendeu naturalmente depois que ela leu alguns livros ilustrados para ele. O Tazuki fica impressionado com isso e decide ensiná-lo o alfabeto inglês também. Um par de horas depois, o Isao consegue escrever o próprio nome em inglês, o que o Tazuki comenta que já é melhor do que o Sora idiota consegue fazer. Enquanto eles se maravilham com a inteligência do Isao, o Maikun e o Kani se juntam ao Isao em um canto e aprendem a escrever japonês com ele. O Maikun se aproxima do Sora com um bilhete dobrado e o entrega ansiosamente. O Sora o abre e encontra as palavras sempre juntos, o que é o suficiente para fazer um homem adulto chorar. O Connie se aproxima do Tazuki e com arrogância entrega seu bilhete que diz: "Como você gosta disso?" O Tazuki o provoca em resposta enquanto o Connie o vence, o que o Sora e a Moji observam com confusão até perceberem que é a maneira do par de demonstrar amor um pelo outro. Depois que terminam o almoço, a Moji ajuda o Sora com a louça, mas descobre que acabou o sabão. O Sora procura em um dos armários por refis, mas em vez disso encontra um bilhete que diz que a comida estava deliciosa, o que o Isao revela ter sido escrito por ele. O Tazuki encontra outro debaixo da mesa que diz "faça sushi da próxima vez", que acaba sendo criação do Connie. Isso os faz perceber que as crianças ficaram tão animadas depois de aprender a escrever letras que fizeram muitos bilhetes e os esconderam pela casa. O trio se divide para uma caça ao tesouro e eventualmente encontra dezenas de pequenos bilhetes por toda a casa. Assim que reúnem todos no quintal, a Mobi percebe o Connie mexendo no jardim do Sora. O Sora urgentemente diz ao Connie para não tocar na planta ao lado dele, o que, é claro, leva o travesso Connie a colocar as mãos em tudo e arrancá-la do chão. Assim que é desenraizada, a verdura vermelha solta um guincho ensurdecedor que não para até o Sora tapar a boca dela. Ele explica que é uma mandrágora que o pai dele enviou há muito tempo, e seu grito pode derrubar uma pessoa em 5 segundos e pode até levar à morte se exposto por muito tempo. A Moji pergunta por que ele está cultivando algo tão perigoso em seu quintal. Ao que ele responde que a Kied, que dorme como uma morta, os usa como despertador. De repente a mandrágora começa a rolar rapidamente, e antes que o Sora possa pegá-la, ela escapa da casa. Eles tentam alcançá-la, mas ela pula no rio e flutua com a correnteza. Eles a perseguem pela margem enquanto o Maikan e o Connie tentam ajudar, mas falham como sempre. Nessa altura, parte da bandagem da mandrágora está se soltando, então eles precisam agir primeiro. O Exal entra em ação voando sobre o rio, pegando a mandrágora e trazendo de volta para eles. Todos eles cobrem o Isao de elogios, para o desgosto do Connie, que dá um tapa no Tazuki e no Maikun, que se retira silenciosamente para o moletom do Sora. Assim que voltam para a casa do Sora, ele percebe que o Maikun ainda parece triste por algum motivo. Nesse momento, o Connie espirra, o que faz o Maikun se levantar para cobrir o Connie com um cobertor e limpar o ranho do nariz dele. Depois de ver isso, o Sora percebe que o Maikun tem se sentido magoado desde que ele e a Kid o provocaram por ser como um bebê que precisa de cuidados. O Sora não percebeu até agora, mas o Maikun tem crescido lentamente. Ele dá um tapinha na cabeça do Maikun e o chama de bom menino, o que imediatamente levanta o ânimo da múmia novamente. Alguns dias depois, o Sora esbarra em um estudante no corredor que parece miserável e desmaia em cima dele. O cara não acorda, então o Sora o carrega até o telhado, onde o Maikan, o Tazuki e a Moji o esperam para almoçar. Assim que ele sobe as escadas, ele não tem mais forças para segurar o cara. Então a Moji entra em ação e o carrega como uma princesa, deixando o Tazuki chocado com a força dos outros dois.
Assim que o colocam no chão, o Sora explica que esse esquisito dorminhoco está banido da enfermaria da escola porque causou alguns danos à propriedade da escola. Como ele não tem pra onde ir agora, o Sora o trouxe pra cá. Isso lembra o Tazuki da época em que o Suzuki lhe disse que havia um delinquente em sua turma, que recentemente enlouqueceu na enfermaria e foi expulso, e ele não voltou ao normal desde então. De repente, o cara começa a se revirar e gemer dormindo, fazendo a Moji verificar nele. Ele grita pra ficar longe dele e se levanta pra dar um soco nela. Mas felizmente, o Sora a empurra pra fora do caminho. Depois de ter certeza de que ela está bem, ele verifica o cara e percebe que a mão dele está sangrando do golpe anterior, então ele corre para ajudá-lo, mas o cara o empurra de volta e diz para ele não se meter com ele. Isso irrita o Tazuki, que o confronta e exige saber o que está acontecendo com ele. O cara tenta assustá-lo também, mas o Tazuki se mantém firme e lhe dá um olhar ameaçador. O Sora intervém e tenta aliviar as tensões, mas o cara recua por conta própria. Mesmo que qualquer pessoa normal nunca mais falasse com aquele cara, o Sora vai até a sala de aula dele para verificar nele novamente. O cara grunhe para ele ir embora, mas o Sora lhe dá um curativo para a mão e pergunta se ele quer ir para casa juntos, enquanto todos os outros encaram essa troca em choque. Sua bondade inexplicável confunde o suficiente para ele concordar, e eles saem da escola juntos. No caminho, o cara explica que mora em um condomínio sozinho, porque seus pais o expulsaram por quebrar repetidamente tudo durante seus muitos episódios violentos de sonambulismo. Ele afirma ter pesadelos todos os dias que o fazem agir, levando Sora a adivinhar que ele estava tropeçando no corredor porque não dorme o suficiente. Ele sugere que o cara tente curar seu problema de sonambulismo, mas ele responde que os médicos não têm ideia do que o causa, e eles desistiram. Ele acrescenta que usa amuletos de proteção para afastar os pesadelos, mas mesmo isso não funciona. Isso chama a atenção do Sora, que pede para ver os amuletos ele mesmo, porque usar muitos pode causar mais mal do que bem. O cara sente a natureza genuína do Sora, então ele o leva para casa, onde ele mostra seu quarto, que está coberto de amuletos de proteção em cada centímetro. O Sora tira a maioria deles e explica que ele tem muitos amuletos que ele não precisa. Por exemplo, ele tem amuletos contra criaturas mágicas chamadas Baku, quando elas deveriam comer pesadelos pra ele. Aí ele dá um desenho de um Baku pro cara e diz pra ele colocar debaixo do travesseiro à noite. O cara começa a parecer mais tranquilo na presença do Sora, então o Sora se apresenta, depois o cara diz que o nome dele é Dai. O Sora então dá o número do celular dele e diz pra ligar sempre que precisar de algo, porque ele sempre vai estar lá. Mais tarde naquela noite, Dai coloca o desenho do Baku debaixo do travesseiro e pensa em como o Sora é gente boa. Ele se sente culpado por quase ter dado um soco no Moji e decide se desculpar de verdade pelo comportamento dele com Sora e os amigos. Aí ele adormece e só acorda horas depois, o que o surpreende porque ele não dormia tão profundamente há séculos. Ele se pergunta se o desenho está funcionando mesmo, até que vê uma criatura estranha do outro lado do quarto, comendo uma névoa esquisita que circula no quarto. Isso o assusta pra caramba, então ele se arrasta pra debaixo do cobertor e liga pro Sora pra dizer que algo veio comer a alma dele. O Sora corre pra casa dele pra ver o que tá pegando e reconhece imediatamente a criatura como um Baku. Ele a abraça animadamente e garante pro Dai que ela é totalmente inofensiva. Depois disso ele a segura hesitante. Depois que eles se sentam, o Sora explica que os Bakus são muito raros de se ver porque são muito ágeis e geralmente fogem antes que alguém possa vê-los. Mas por algum motivo esse Baku parece muito determinado a comer os sonhos do Dai. Toda essa informação só confunde mais o Dai, fazendo o Sora perceber que ele nunca viu nenhuma criatura estranha, então ele o apresenta ao Mai-kun. No dia seguinte, o Sora se esforça para ficar acordado na escola porque passou a noite inteira conversando com o Dai sobre tudo isso. Ele conta pro Tazuki e pro Moji tudo o que aconteceu, o que faz eles quererem ver o Baku fofinho e macio. Os três vão até a sala do Dai para ver como ele está, mas ele parece ter tirado o dia de folga. Ele não aparece nos próximos 3 dias, o que os deixa preocupados quando ele está ausente no quarto dia seguido. No entanto, bem na hora ele aparece e cumprimenta o Sora com uma risada gostosa, e visivelmente não anda e fala mais como um zumbi. Todo mundo olha espantado, pois ele parece uma pessoa totalmente diferente. Ele explica que dormiu os 3 dias e só acordou à tarde naquele dia, então decidiu ir pelo que restava do dia letivo. Ele então se desculpa sinceramente por quase ter dado um soco no Moji, mas ela revela que já o perdoou depois que o Sora contou a ela sobre as circunstâncias dele, e ela espera que ele agora consiga seguir em frente e dormir bem. Eles então o convidam para almoçar, o que ele aceita de bom grado. No entanto, isso leva a uma situação dolorosamente constrangedora onde Dai e Tazuki ficam sozinhos no telhado com apenas Mai-kun para servir de amortecedor. Dai faz o possível para esconder seu medo e ansiedade que permaneceram após Tazuki confrontá-lo, enquanto Tazuki mantém sua frieza e distância habituais. Sora e Mogi chegam bem quando a tensão fica insuportável, causando um alívio imenso aos outros dois. Mai-kun começa a empurrar a mão de Tazuki em direção a Dai, mas ele a puxa de volta dizendo que vai brincar com ele mais tarde. Mai-kun começa a latir e agarra o braço de Tazuki novamente e não o solta mesmo quando ele tenta puxá-lo. Sora adivinha que Mai-kun tá tentando fazer Tazuki e Dai apertarem as mãos, o que ele prova estar correto latindo repetidamente após a sugestão. Ele não para de latir até que os dois cedem e apertam as mãos. É finalmente a fofura extrema de Mai-kun que faz todos baixarem a guarda e se tornarem amigos. Mais tarde naquele dia, todos eles se encontram na casa do Sora, onde todas as criaturas bobas se conhecem. Lá, Dai decide chamar o Baku de Muku. Depois disso, todas as crianças e Pachai se aninham e vão dormir.
Sora tira uma foto deles, e após a pergunta de Tazuki, ele explica que é para as anotações de observação que ele tem feito do Miyai-kun para acompanhar seu crescimento e desenvolvimento. No dia seguinte, Dai diz a Sora que decidiu começar seu novo capítulo com um bom estado de espírito, pedindo desculpas à enfermeira e aos professores que ele incomodou. Sora diz que tudo isso é graças a Muko, mas Dai afirma que metade disso é graças a Sora, que teve o coração e a paciência para ouvir o que ele tinha a dizer e tirá-lo de seu desespero. Sora descarta isso e diz que faria isso, é claro, porque são amigos, o que deixa Dai super feliz porque ele nunca teve amigos antes. Um dia, Moji ouve 2 homens suspeitos conversando sobre caçar um demônio criança que foi avistado durante o festival Setsuban. Ao voltar para casa, ela encontra Connie em seu quarto e informa Tazuki sobre isso, confirmando que ele tem vindo à casa dela diariamente porque a mãe dela o viu. Isso convence Tazuki de que eles precisam de alguém para cuidar das crianças enquanto eles estiverem fora. Sora pensa nisso por um tempo e anuncia que tem alguém em mente a quem pedirá no dia seguinte, garantindo aos outros que essa pessoa é confiável. No dia seguinte, Sora os leva a um santuário para visitar uma estátua de monge falante chamada Giz, e ele felizmente diz a eles que adoraria ter essas criaturas por perto. Ele afirma que fica bem solitário por aqui, então adoraria a companhia também. Exceto por Tazuki, os outros parecem bastante chocados ao ver uma estátua de monge budista falar e perguntam se Tazuki também o conhece. Tazuki sorri e afirma que vem vindo ao santuário há um tempo, então ele conhece essas estátuas muito bem. Diz aos outros que é bem próximo de Sora e Tazuki, que lavam suas costas muitas vezes e também deixam bolinhos como oferendas. Moji e Dai se apresentam educadamente quando a atenção de Dai é atraída por Muku, que sai dos arbustos quase furando o olho, então Dai vai pegá-lo, enquanto Connie, como sempre, pula na cabeça de Diz e começa a dar tapas. Tazuki tira Connie da cabeça de Diz, enquanto Moji pergunta a Sora se eles deveriam ir agora, pois estão atrasados. Mas antes que ele pudesse responder, uma figura misteriosa emerge atrás de Sora, o que assusta pra caramba os outros, que dizem a ele para olhar para trás. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a figura misteriosa o agarra por trás e voa rapidamente para dentro do templo. Todos ficam muito assustados, mas Dai mostra alguma coragem e corre atrás dele, seguido por Moji antes que ele pudesse detê-los. Dai imediatamente abre os portões e, apesar de estar assustado, grita para a figura deixar Sora em paz. Mas para sua surpresa, ele encontra Sora sentado em frente à pessoa tendo uma festa do chá. Sora diz a eles que essa senhora é a deusa deste templo e ela permitiu que todos relaxassem lá dentro por um tempo. Tanto Dai quanto Moji pedem desculpas por chamá-la de nomes e entrar sem bater, mas a deusa diz para não se preocuparem. Tazuki também o segue com toda a bagagem e eles se sentam para tomar um chá. Eles decidem que este é o melhor arranjo por enquanto, pois este lugar fica no caminho de volta da escola, e se alguém perguntar, eles podem simplesmente mentir que estão indo visitar o santuário. De repente, eles se lembram que também tem que ir à escola, e eles saem. Durante o intervalo do almoço, eles se sentam juntos no telhado conversando, e lentamente Dai se familiariza com Moji e Tozuki. No início, Tozuki parece um pouco distante, mas logo ele também se aquece com eles enquanto começam a falar sobre o que seus familiares estão fazendo no santuário. Sora diz a Moji que eles deveriam se juntar e fazer uma torta de maçã para todos comerem juntos, e Moji concorda imediatamente dizendo que adora descascar maçãs. Mais tarde naquele dia, todos eles vão ao santuário onde cada um pega seus familiares, mas Muko parece estar de muito bom humor pois não deixa Connie voltar para Tazuki. Sora percebe que Mikun parece bem úmido e rechonchudo hoje e até as bandagens parecem mais macias. Ele pergunta a Mikun se ele se divertiu e Mikun concorda imediatamente com a cabeça, enquanto todos decidem voltar para casa. Na manhã seguinte, todos eles chegam ao santuário novamente onde deixam seus familiares, enquanto Sora agradece a deusa do santuário mais uma vez por mantê-los. Ele então se despede de Mikan e promete voltar para ele assim que a escola acabar. Os familiares começaram imediatamente a brincar e se divertir sob o olhar atento da deusa. E como sempre, Kani está correndo por toda a área, enquanto Muko tenta bloquear seu caminho repetidamente. Enquanto faz isso, Muko acaba esbarrando acidentalmente na porta principal, que se abre um pouco. Mas isso foi o suficiente, pois Mikun acaba avistando uma joaninha rastejando do lado de fora, e sua curiosidade o domina enquanto ele corre para dar uma olhada. Ele consegue sair pela fresta da porta e se senta antes de pegar a joaninha e brincar com ela. Enquanto isso, a deusa não percebe a ausência de Mikun, mas nota a porta ligeiramente aberta, então ela se levanta e a fecha, deixando o pobre Mikun do lado de fora. Ele fica assustado e começa a chorar e bater na porta, mas obviamente não é o suficiente, e ele logo se cansa. De repente ele ouve alguém chegando, então Mikun imediatamente desce e se esconde atrás de uma tábua esperando o homem ir embora. Depois disso ele tenta lentamente sair, mas acaba esbarrando em um familiar demônio que se parece com Connie. O demônio pergunta a Maikun se ele está perdido, mas Maikun o confunde com Connie e pensa que ele quer voltar para o santuário juntos, então ele acena com a cabeça. O demônio, no entanto, acaba levando Maikun para fora do santuário e para a floresta enquanto começa a chover. O demônio lhe dá um guarda-chuva de folha enquanto Mikun olha para trás para o santuário com saudade, confuso porque Connie está se afastando do santuário, sem saber que Connie está dormindo confortavelmente ao lado dos outros familiares. A deusa de repente conta os familiares e percebe que Mikun está faltando, mas é tarde demais, pois ele já está no fundo da floresta. Enquanto caminha, o demônio de repente para quando uma raposa de 9 caudas emerge dos arbustos e olha para a pequena múmia antes de se afastar. Mikun começa a olhar ao redor, ciente de seus arredores, pois avista um monte de criaturas mágicas e espíritos aparecendo e desaparecendo na chuva forte. Enquanto a deusa procura Mikun lá fora, o demônio o leva para o fundo da floresta e para dentro de uma árvore que é a casa do demônio.
Ele tira uma toalha e esfrega Mikun, enquanto a múmia retribui o favor. O demônio diz a Mikun que ele deveria ficar ali até a chuva passar, mas Mikun não consegue entender e pensa que o demônio está dizendo que ele nunca poderá voltar. Ele começa a chorar, o que preocupa o demônio, pois ele rapidamente pega um cogumelo brilhante para acalmá-lo. O demônio percebe lentamente que houve um mal-entendido e que Mikun não estava perdido, mas apenas queria voltar para o santuário. Ele diz à múmia para não se preocupar, pois ele o levará de volta ao santuário depois da chuva. Enquanto isso, Giz e a deusa estão muito preocupados com a múmia desaparecida, enquanto procuram Mikun por todo o santuário. A deusa fica triste e começa a chorar quando de repente ouve um barulho e se vira para encontrar Mikun correndo em sua direção. Ela imediatamente o agarra carinhosamente e começa a abraçá-lo enquanto o demônio se despede de seu novo amigo e corre de volta para a floresta. Mais tarde naquela noite, a deusa conta a Sora o que aconteceu hoje e ele pergunta a Mikon se ele teve a chance de agradecer ao demônio, mas Mikon balança a cabeça desanimado. Mais tarde naquela noite, no entanto, Mikon deixa uma pequena carta perto do santuário que o demônio encontra enquanto Mikon dorme com Sora. Naquela noite, depois que Tazuki tomou banho, sua irmã corre para o quarto dele chorando e reclama que Connie comeu o bolo dela de novo. Ele parece surpreso, mas sua irmã diz a ele que é a 9ª vez que Connie faz isso com ela. Tazuki promete resolver isso e diz a Connie que ele não pode fazer tudo isso morando em sua casa e diz para ele agir com respeito em relação aos membros de sua família, caso contrário ele não é bem-vindo aqui. Connie não parece se importar, pois simplesmente adormece novamente, enquanto Kazuki suspira e vai dormir também. Na manhã seguinte, quando ele acorda, ele percebe que algo está errado e se vira para descobrir que Connie está faltando de seu lugar habitual. Mais tarde naquela tarde, os amigos se encontram no telhado para almoçar, enquanto Dai mostra a eles a carta que Muko desenhou para ele. Sora ri disso, dizendo que todos os familiares estão aprendendo a escrever pequenas cartas e se divertindo com giz de cera. Mas acontece que Izawa é incapaz de escrever qualquer carta, mas é excelente em desenhar coisas como maçãs. Sora percebe que Tazuki parece um pouco triste e pergunta se tudo está bem, já que ele nem trouxe Kani para o santuário hoje. Tazuki olha para ele e diz que Connie saiu de casa desde amanhã pois faz o que quer, é por isso que ele não pôde trazê-lo. Mais tarde naquela noite, quando Tazuki volta da escola, sua irmã corre da cozinha e o recebe antes de lhe mostrar um prato de sushi, dizendo que é para Connie, pois ela quer se desculpar por gritar com ele ontem. Tazuki fica um pouco preocupado, pois Connie nunca perde suas refeições, especialmente quando sua irmã faz sushi. Ele sobe e tenta se concentrar em seus estudos, mas fica preocupado, pois já está muito tarde e Connie ainda não apareceu. Ele se lembra de como costumava tentar se livrar do demônio, mas Connie sempre dava um jeito de voltar para ele de alguma forma. Ele então se pergunta se disse um pouco demais ontem e Connie se magoou com suas palavras. No dia seguinte, Sora percebe que Tazuki não parece ele mesmo, pois seus olhos estão caídos e parece que ele não dormiu nada na noite passada. Ele pergunta se tá tudo bem, mas o Tazuki o ignora dizendo que tá tudo ótimo. Sora percebe que o Tazuki tá agindo de forma estranha, errando tudo e não sendo ele mesmo, então finalmente o faz falar e descobre que o Kami não voltou para casa. Sora pergunta se ele procurou o demônio, mas o Tazuki responde que já era tarde da noite. Sora insiste que eles precisam ir procurá-lo, mas o Tazuki diz para deixar para lá, pois o Connie tomou a própria decisão de ir embora, então se ele quiser voltar, fará isso por conta própria. Mais tarde, naquela tarde, depois da aula, Moji corre até o Tazuki ao saber do desaparecimento do Connie e pergunta se ele se perdeu. Sora diz ao Tazuki que quer procurá-lo, e Moji diz que vai acompanhar o Sora. Antes que o Tazuki pudesse responder, o Dai entra correndo também, perguntando se eles já encontraram o Connie ou não. Tazuki manda todos deixarem pra lá, pois eles não entendem como o Connie funciona, e sai da sala, enquanto Sora se pergunta o que o Tazuki fará agora. Tazuki desce as escadas e começa a ter flashbacks da época em que salvou um pequeno dragão familiar e fugia do valentão que queria machucá-lo. Ele de repente volta à realidade quando um monte de gente passa por ele, e ele percebe que precisa encontrar seu pequeno demônio. Enquanto isso, Sora e os outros visitam o santuário e perguntam aos outros familiares se eles viram, mas todos balançam a cabeça. Sora e os outros decidem se separar e tentar encontrar o pequeno demônio enquanto Tazuki corre pelas ruas, confuso com seus próprios sentimentos, lembrando o quanto Kani era uma bagunça, sempre o incomodando e se esgueirando para sua cama. Mas ao mesmo tempo ele não consegue segurar as lágrimas que escorrem de seus olhos enquanto procura desesperadamente. De repente, Sora o avista e pergunta se está tudo bem, quando de repente eles avistam um pequeno demônio no telhado. Eles imediatamente o perseguem enquanto Tazuki grita para ele parar, mas o demônio não para nem por um segundo, continuando a pular sobre prédios e árvores. Tazuki acaba perdendo o contato visual, mas diz ao Sora para onde ele foi enquanto corre atrás dele, enquanto Tazuki fica ali incapaz de controlar seus sentimentos. De repente, seus olhos vagam para um terreno antigo à venda, e ele vai até lá para encontrar Connie preso em um buraco na parede. Ele solta um suspiro de alívio e o puxa para fora. Enquanto Sora corre atrás do outro demônio, apenas para descobrir que não é Connie, ele imediatamente volta e se desculpa com Tazuki por seu erro, quando Dai e Moji chegam com as calças de Connie que encontraram no rio. Eles começam a chorar, temendo o pior, enquanto Sora lhes diz que encontrarão Connie, não importa o que, e estava prestes a fugir. Mas Tazuki
Tazuki o agarra e lhes diz que encontrou Kone. Mais tarde, todos vão ao santuário para buscar os outros familiares, e depois disso, Tazuki e Kone vão para casa. No caminho, Tazuki se abre com Kone sobre suas inseguranças e sentimentos, e diz que ele é bem-vindo para ficar com ele, pois são família. Isso traz velhas memórias a Kone, que se lembra de como sempre quis o calor de alguém que se importasse com ele, e ele começa a chorar sem parar. Na manhã seguinte, o tempo está nublado, pois continuou chovendo, mas quando Sora volta da escola, ele encontra um pacote misterioso esperando por ele. Ele percebe que é do pai dele, o que significa que pode ser perigoso, quando de repente o pacote começa a se mover. Ele decide tomar todas as precauções de segurança quando de repente Tazuki começa a tocar a campainha. Sora diz para ele voltar outra hora, mas Tazuki simplesmente entra pelo jardim e força Sora a abrir a porta. Ele entra enquanto Sora se arma com um taco, junto com os familiares que também pegam qualquer coisa que possam usar como arma. Sora diz a Tazuki para levar os familiares e cai para fora antes que ele abra a caixa, pois pode ser perigoso. Mas assim que Tazuki se move para fora, Sora tranca a porta, pois não quer colocá-lo em perigo também. De repente, o selo da caixa se rompe e uma estátua emerge de dentro dela, alegando ser o deus egípcio Anubis. Sora parece incerto e pergunta a Anubis se ele vai tentar matá-lo ou amaldiçoá-lo, mas Anubis diz que não tem tais intenções. Na verdade, Sora é quem está com o taco nas mãos. Sora ri e abaixa o taco antes de abrir a porta para Tazuki entrar. Anubis explica que ficou preso em uma loja de presentes egípcios por um tempo, mas recentemente o pai de Sora o comprou e o embalou para ser enviado a Sora, o que é irritante porque ele nunca pôde ver o oceano. Eles continuam conversando, enquanto Suzuki vai até lá e encontra algumas cartas junto com um saco de areia dentro da caixa. Sora imediatamente o impede de abri-lo, alegando que pode haver escorpiões dentro. Ele usa luvas e abre cuidadosamente o saco antes de colocar toda a areia em um recipiente, apenas para descobrir que é areia normal do Egito. Mikun, no entanto, parece muito feliz, pois pula na caixa de areia e começa a brincar. De repente, há outra batida na porta, pois Dai e Moji também vieram brincar com os familiares. Eles são apresentados a Anubis enquanto ele é puxado em um carrinho por Pachai, e todos começam a conversar. De repente, Sora começa a ter soluços enquanto Tazuki faz uma piada sobre como se alguém tiver soluços 100 vezes, ele acaba morrendo. Isso assusta Mikan terrivelmente, que fica extremamente triste. Mas Moji afirma que a melhor maneira de se livrar dos soluços é se assustando. Ouvindo isso, Mikan tem um plano e caminha em direção a Sora, desfazendo suas bandagens. Sora se assusta, pois a única coisa que seu pai lhe disse na carta foi para não deixar as bandagens da múmia se soltarem, então ele começa a correr atrás dela. Mas, para sua surpresa, os outros familiares bloqueiam seu caminho, enquanto Mika corre em cima de Pachai. Todos tentam pegá-lo, enquanto Sora corre atrás dele, apavorado. Depois de um tempo, Mika para e revela que era apenas um plano, e parece ter funcionado, pois Sora se livrou dos soluços. Enquanto Tazuki ri e diz a Mikun que ele estava apenas brincando e que as pessoas não morrem de soluços. Para a surpresa de Sora, Mikun imediatamente o envolve nas bandagens como se elas nunca tivessem saído e começa a se aconchegar com ele, enquanto os outros vão embora, pois já estava ficando tarde. Mais tarde naquela noite, Kid volta e encontra Anubis, um pouco surpreso que seu irmão não lhes enviou algo perigoso desta vez. Mikun corre até Sora e começa a abraçá-lo, enquanto Sora promete a ele que eles farão ainda mais aventuras junto com seus amigos.